Quando a gente fala sobre avivamento, Espírito Santo, coisas que o Espírito quer fazer em nós e através de nós, eu sei que há uma sensação que às vezes nos ataca, que é aquela sensação do tipo, tá, mas tem um pequeno problema aí nessa coisa toda que sou eu mesmo. Porque olha para a minha vida. Qualquer pessoa que faça uma análise mínima da própria vida, vai olhar para si mesmo e vai dizer, mesmo comparando com Pedro, porque Pedro ainda conseguia arrancar da boca de Jesus aquela declaração, foi Deus que falou. E eu estou numa situação que nem isso eu consigo, nem isso. Quando olhamos para a nossa realidade, o que inclui a forma como nós nos relacionamos com Deus, nosso casamento, a criação dos nossos filhos, nosso trabalho, nosso estudo. Quando nós colocamos tudo isso num pacote, a tendência que nós temos é de olhar para tudo isso e dizer, tá, eu acho muito interessante essa coisa que a Bíblia diz sobre o Espírito sendo derramado e mudando a vida de pessoas, mas essas pessoas eram pessoas que talvez tinham um quê a mais, e eu não tenho isso. Eu olho para mim e eu sou uma pessoa comum no meio da multidão. Eu passei a minha vida inteira e ninguém me notou. Eu não sou uma pessoa de destaque em absolutamente nenhum lugar. Eu não tenho lá grandes amigos, não realizei grandes coisas, basicamente não influencio a vida de ninguém. E esse é um dos grandes erros que nós cristãos comuns podemos correr, de olhar para a nossa vida e pensar, mas quem sou eu nessa história toda? Será que é possível que Deus faça algo tão bom, tão grandioso, uma transformação, um avivamento, através da minha vida? Nós lá na nossa igreja, estamos nesse mês de fevereiro e março, com uma série que nós chamamos da vida sobrenatural de pessoas comuns. E por que nós demos esse nome? Porque nós estamos tratando de personagens para os quais a gente olha e não dá tanto valor assim. Personagens, inclusive, que nem tem nome. O nome deles não está lá na Bíblia, mas eles são importantes. Para você que talvez esteja pensando desde o início dessa conferência sobre a impossibilidade de ser alguém diante de Deus e para a glória de Deus e fazer algo para a glória de Deus, lembre-se que na história, numa das histórias mais famosas da Bíblia, um menino, um moleque que ninguém sabe o nome, chegou diante dos discípulos e disse assim, olha, eu tenho 5 pães e 2 peixes, dá para fazer alguma coisa com isso? E às vezes a nossa sensação é essa, Senhor, o que eu tenho são 5 pães e 2 peixinhos aí, o que o Senhor pode fazer com isso? Porque tem uma multidão aí para alimentar, será que o Senhor consegue? Então não subestime, meu irmão ou minha irmã, o que você tem nas mãos e no coração nesse momento. Porque o nosso Deus é um Deus que multiplica coisas. Então não caia nesse erro de olhar para textos da Bíblia e pensar, não, isso não tem a ver comigo, sempre tem a ver com você. Tanto a parte ruim, que quando eu digo, nós somos pecadores, às vezes lá na igreja o pessoal fala assim, pastor, o senhor estava dando uma indireta para alguém? Eu falo, não, era direta mesmo. E se você não entendeu, eu lamento. Porque às vezes o pastor ele vai pregar e ele fala assim, olha, o que eu vou falar aqui não é um recado para ninguém. Então não prega. Porque se eu sou pastor de uma igreja local, tudo que eu falo no contexto de uma igreja local é um recado para aquela igreja local. Eu falo para o pessoal que está na internet, se você está na internet, não se sinta ofendido do que eu vou dizer. Mas você que está aqui presencialmente, por favor. Porque sim, tem a ver com a gente, a coisa boa, a coisa ruim, mas também a coisa boa. Sim, nós somos pecadores, mas nós somos pecadores redimidos por Jesus. Sim, nós somos pecadores, mas o nosso velho homem morreu na cruz e o nosso novo homem ressuscitou em Cristo Jesus.
E Jesus disse que nós faríamos coisas grandes, não porque nós somos grandes, mas porque Ele é. E nós faríamos no nome dEle, nós faríamos para a glória dEle. Então sim, nós estamos diante da possibilidade de vivermos para a glória de Deus, de termos coragem para viver para a glória de Deus, mas também entender o verdadeiro empoderamento que Deus quer dar a mim e a você. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, continuando no texto que nós estávamos ontem. Se eu anotei certo, e há uma chance enorme de eu não ter feito isso, eu acho que eu vou precisar da ajuda de vocês, que nós paramos no versículo 31. É isso? Por favor, me ajudem, porque eu preciso da ajuda dos universitários. Nós paramos no versículo 31 ontem, porque eu fiz um risco aqui, eu acho que, se eu fiz o risco certo, a gente parou no 31. Alguém me ajuda, por favor? Foi. Se não foi, foi. Se não foi, agora é. Então a gente vai começar a partir do versículo 32. Até aqui nós estamos falando do Espírito que vem como parte de um plano da parte de Deus. Daqui a pouco eu quero repetir isso numa parte do texto. Que nos faz viver para a glória de Deus, com coragem, com uma coragem absurda que só é possível através de um revestimento de poder vindo do alto. E agora então, voltando para Atos 2, a partir então do versículo 32, lembre-se que Pedro está pregando, cheio de ousadia, cheio de coragem, revelando Jesus, extremamente cristocêntrico, focado no Evangelho, reconhecendo a ação do Evangelho em sua vida, como nós vimos o resumo do livro de Joel, que o próprio Pedro cita aqui na sua pregação. Então, no meio dessa pregação, ele agora vai dizer a partir do versículo 32... Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Eu quero só parar para lembrar isso, porque isso para nós é importante. Nós vimos isso em Joel. O Espírito Santo fazia parte de uma promessa, de um plano. O Espírito Santo não é uma invenção da igreja, não é um modismo. Quando nós falamos sobre avivamento, nós não estamos falando sobre mais uma moda diante de várias modas que vêm e vão na história da igreja. Não, nós estamos falando de um plano elaborado por Deus. Assim, quando nós oramos por avivamento, nós podemos ter a certeza de que Deus responde a nossa oração, porque Deus tem esse plano para a igreja dele. Talvez nós tenhamos uma visão equivocada do que é o avivamento. E aí ele vem e a gente nem nota. Aliás, provavelmente na história dos grandes avivamentos, as pessoas só notaram que estavam em avivamento quando o avivamento tinha acabado. Aí elas olham para trás e veem, a gente estava em avivamento aqui, hein? Eu acho que tinha alguma coisa soprando aqui. Eu gosto de uma expressão do já falecido pastor Eugene Peterson, que ele dizia que Deus agia de uma maneira subversiva, que o Espírito agia de uma maneira subversiva, para que você nem note. Porque se você notar, você fica soberbo, e não notando, simplesmente você deixa fluir. Às vezes acontece isso quando a gente está pregando. Deixa eu contar um segredo aqui de pastores que pregam. O bom de você pregar fora da sua igreja, você pode contar todos os segredos, e depois os pastores da igreja ficam aqui e se viram com as informações. Tem vez que a gente prega e a gente manda bem, não é? Tem vez que a gente manda bem, eu vou te dizer. Tem umas pregações que a gente faz, que olha, coisa linda. Você termina a pregação, você fala assim, eu vou fazer apelo porque eu vou à frente. É tão boa que foi, você fala, nossa, essa pregação aqui, que é coisa maravilhosa. O interessante é que nessas pregações, quando você acha que está bem, aí termina o culto, ninguém nem vem falar com você. Aí você pensa assim, não, que o pessoal está tão tocado, que eles estão até com medo. Eles saíram para continuar em oração. Essa pregação mudou tudo. Aí, a gente vai para o carro, para voltar para casa, a gente entra no carro, a esposa olha para a gente e fala, você passou a semana inteira estudando para isso?
Mas por que, amor? Não foi bom? Você agradeça a misericórdia do Senhor, porque pela misericórdia do Senhor é que você não vai dormir na sala essa noite, porque merece. Mas tem dia também que a gente prega mal, que vocês não imaginam. Tem dia que a gente está no meio da pregação, a gente pensa assim, como é que acaba esse negócio? Porque a gente já perdeu tanto o fio da meada que a gente não consegue terminar. E aí a gente fica ali naquele desespero, uma vergonha que vai corroendo a gente. Uma vergonha, a gente ora, Jesus volta agora, mas agora, salva essa igreja dessa mensagem, está horrível. A gente chora, o pessoal fala assim, está emocionado. Não, a gente está triste mesmo. Até a tristeza que corrói a gente. Gente, que coisa. Eu estou dizendo, porque assim, já passei por isso várias vezes. Você termina essa mensagem morrendo de vergonha, você nem desce do palco, do púlpito, já vem alguém chorando e falando assim, pastor, muito obrigado, Deus falou comigo. Aí você fala, não falou. Não foi, achou que não. Pensa direito, irmãs, tem certeza? Não falou, mas nessa mensagem? Nessa? A que eu acabei de pregar agora? Agora, qual foi o texto? Foi esse. Ué, ouviu mesmo. Você entra no carro para voltar para casa, a esposa fala, nossa, amor, o que você quer jantar hoje? Você chega na segunda-feira, você vai abrir o seu e-mail, um monte de e-mail, de gente dizendo que foi abençoada. E naquele momento Deus olha para a gente e fala assim, viu? Eu não preciso de você. Faça o seu trabalho, que é o mínimo, que eu faço o meu, que é tocar e converter corações. Então nós oramos, nós fazemos o nosso trabalho, nós nos dedicamos e nos colocamos diante de Deus, porque, irmãos e irmãs, Ele quer fazer. Ele quer derramar do Espírito sobre nós, quer fazer o avivamento vir sobre a igreja, quer fazer com que isso aconteça sem que a gente note, para não ficar soberbo, e crer na ação de Deus, no poder de Deus e na glória de Deus, para que no final do dia, mesmo Deus tendo feito um monte de coisa em nós e através de nós, toda a glória seja somente, tão somente dEle. Mas vamos voltar para o texto. Então, Pedro continua a partir do versículo 34. Ele ainda está fazendo uma exegese de alguns textos, está trazendo Cristo e a realidade da descida do Espírito a partir da pregação do Evangelho e da vida do Evangelho, pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos. Por quê? Eles ficaram aflitos porque nesse exato momento eles tiveram a consciência do que eles fizeram. Eu espero que você tenha prestado muita atenção no que o pastor Marcão falou hoje à tarde. O avivamento sempre começa com uma constatação da nossa pecaminosidade. Não tem avivamento na história que não comece com gente dobrando o joelho e chorando por causa do próprio pecado. Veja o que está acontecendo nesse texto. O Espírito desce como parte de um plano de Deus, o Evangelho é pregado e automaticamente o coração do pessoal fica aflito. É muito interessante isso, porque a primeira reação do povo a algo que está acontecendo, ao cumprimento de uma promessa, não é louvorzão. E eu não tenho nada contra a louvorzão, mas é interessante notar que antes de fazer qualquer louvorzão, esse pessoal simplesmente vai dizer, gente, estamos perdidos. Eles olham para o próprio coração, aquilo que nós ouvimos aqui agora há pouco, é a mesma experiência de Isaías. Eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ninguém subsiste diante disso. Sabendo quem nós somos, ninguém aguenta. Então eles ficam aflitos e perguntam a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Porque é importante ressaltar que a aflição
que não gera uma reação pode apenas ser um gatilho para depressão. Nem era para rimar, mas rimou. Eu conheço muita gente que chegou nesse momento de aflição, mas parou aqui. E esse é o problema de pessoas que não compreendem a graça. Porque Deus não quer que você tenha uma noção da sua pecaminosidade, para que você pura e simplesmente diga, eu não presto e ponto final. Deus quer que nós tenhamos uma noção da nossa pecaminosidade, para que nós tenhamos noção da grandeza da graça de Deus que perdoou o nosso pecado na cruz. Deus quer que nós tenhamos uma noção enorme do quanto nós somos pecadores, para que nós saibamos o quanto Jesus é gracioso. E que nós saibamos que nesse exato momento, quando nós olhamos para nós mesmos, temos a noção do nosso pecado e confessamos isso diante de Deus, saibamos que nós não somos tratados como deveríamos, mas somos tratados como conquistados, eleitos, amados e adotados filhos e filhas do Senhor. É muito normal que diante da realidade das Escrituras, a gente leia as Escrituras e pense, eu não sou nada, eu não sou nada, eu não sou nada. Mas ao mesmo tempo você tem um Deus ao seu lado dizendo, você é meu filho, você é minha filha, eu amo você. Eu amo você. Imagine um filho chegando para um pai, uma filha chegando para um pai e dizendo assim, pai, o que eu preciso fazer para o Senhor me amar? Quem é pai e mãe aqui sabe a resposta. Você não tem que fazer nada. Eu te amo porque você simplesmente é meu filho, minha filha. Você não tem que fazer nada. Mas se eu lavar a louça, você vai me amar mais? É tão complicado dizer isso na frente dos filhos, né? Mas se eu lavar a louça, você vai me amar mais? Não. Se eu não lavar, vai amar menos? Vou. O amor está ligado ao fato de que você é meu filho, minha filha. É por isso que, estranhamente, Paulo, quando escreve aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, e vamos combinar, ou igreja ruim. Às vezes o pessoal ora assim, Senhor, faz de nós igual a igreja primitiva. Opa, peraí, qual? Porque se for fazer igual a de Corinto, Paulo diz, vocês fazem umas coisas aí que só pensar já dá vergonha. Paulo está falando de vergonha alheia. A gente pensa umas coisas, vergonha. Só que mesmo a igreja sendo do jeito que era, Paulo chama de igreja. Paulo diz, vocês são escolhidos. Vocês estão vivendo mal, estão vivendo muito mal, estão envergonhando o nome de Jesus. Mas é absurda a graça. Porque a graça age em nós e através de nós, não por causa de nós, mas porque Deus decidiu fazer isso. E então o que faremos? Então nós queremos reagir, nós queremos compreender então agora o que fazer. Nós temos uma novidade, e a partir dessa novidade nós queremos viver. Então Pedro responde, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Um dos grandes poderes, quer empoderamento do Espírito para a sua vida? Lembre-se que um dos grandes empoderamentos do Espírito para a vida de qualquer cristão é o poder do arrependimento. E eu quero fazer uma diferença, porque as pessoas têm a tendência de confundir arrependimento com remorso. Tem muita gente cheia de remorso por aí, e não muitos arrependidos. Uma pergunta que nós precisamos fazer ao nosso coração é, eu tenho tristeza por pecar, ou eu tenho tristeza porque eu fui pego pecando? Tente responder essa pergunta com sinceridade. Quando você é pego em flagrante pecado, você se entristece porque você olha e pensa, eu pequei, eu desobedeci o meu Senhor, eu não deveria ter feito isso. Ou você se envergonha apenas porque foi pego.
do tipo, eu deveria ter cometido crime perfeito. Fui bobo de não ter me prevenido, porque se eu tivesse me prevenido, não tinham descoberto. Um outro fator importante é que um ser humano que sabe que nada é, diante da possibilidade do arrependimento, é um ser humano enorme. Seres humanos que acham que são, a Bíblia diz que, olha, quem acha que sabe alguma coisa, ainda não aprendeu nem como começar a aprender. Não sabe. Mas aquele que diz, Senhor, eu nada sei, mas eu confio no Senhor que sabe todas as coisas, eu dependo do Senhor, esse é enorme. Um outro fator interessante aqui no texto é que, automaticamente, a convicção de pecado e ao arrependimento vem o comprometimento. Esse é um processo natural daqueles que são tocados pelo Espírito, e avivamentos na história têm essa característica. Nós falamos hoje à tarde sobre envolvimento em missões, pessoas que foram chamadas, entregaram a vida, mudaram a vida. Aliás, a gente sempre brinca lá na nossa igreja dizendo o seguinte: se você gosta de zona de conforto, a pior coisa para você é o cristianismo. Pior coisa. Se você gosta de tranquilidade, eu vou dar uma dica para você. Dá uma disfarçada e ó. Tem um cântico da época do pastor Calado, que os mais jovens conhecem porque foi reverberando. Mas o Calado lembra quando ele foi composto. Quantos se lembram de Eu Quero Ser, Senhor Amado? Quantos se lembram? Vamos cantar? Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Você notou que você acabou de cantar? Eu fiz o lá, 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 hein, Senhor? Quero deixar claro aqui que a parte do quebra minha vida e faz de novo, eu cantei só o lá, lá, lá. É um perigo esse negócio de cristianismo, porque ele exige de nós um comprometimento até o último fio de barba. No seu caso, pode ser cabelo. Pega Isaías, um caso absurdo, porque Isaías está lá, tranquilo, de repente, ele vê o Senhor, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, as aves dos seus vestes enchiam o templo, então disse eu, ai de mim, estou perdido. E aí, veja que interessante, tem lá os querubins lá, tem Deus, os querubins, e tem Isaías. Aí Deus faz a pergunta, quem enviaremos e quem há de ir por nós? Imagina Isaías. Lembre-se que Isaías está sozinho ali. Ele está ouvindo a conversa dos seres celestiais, quem enviaremos e quem há de ir por nós? A pergunta é retórica. A pergunta é do tipo, Isaías, eu estou dando a chance de você se oferecer aí. Mas você conhece a história de Jonas? Se não quiser também oferecer, a gente dá um jeito. Aí Isaías diz assim, é só eu que estou aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim, porque inclusive não tem nem outro aqui. E aí a gente termina as pregações, aí fala, que beleza, Deus chamando para a missão. Lê os versículos seguintes para você ver o que Deus fala para Isaías. Você vai pregar e eu vou providenciar para que ninguém se converta a partir da sua pregação. Isaías seria o pior pastor de qualquer presbitério quando fosse apresentar relatório no fim do ano. Batismo, nenhum. Profissão de fé, nenhum também. Velório, um monte. Porque Deus falou que como consequência da pregação dele, ninguém se converteria e ele traria juízo. Aí Isaías pergunta, Senhor, mas até quando? Até quando tiver acabado tudo. Acabar, assolar tudo.
mas vai ficar uma semente. Pela fé você creia que ela vai germinar um dia. O comprometimento cristão é um comprometimento que diz: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer de mim, mas eu quero viver para o Senhor, porque é assim que a Bíblia diz que deve ser. E nós não lutamos pelo nosso conforto, mesmo numa sociedade que idolatra conforto. Nós lutamos pela vontade de Deus. E quando o avivamento vem, nós olhamos para nós mesmos, nós nos arrependemos e nós nos comprometemos. O que Pedro diz: batizem-se. Assumam um compromisso público diante de uma comunidade, um compromisso visível. Comprometam-se publicamente, não tenham vergonha de quem vocês são e do que Deus está fazendo em vocês e através de vocês. E então, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Aqui há aquela tensão entre a separação e a missão. E pessoas que estão no avivamento, pessoas tomadas pelo Espírito, conseguem discernir isso. Um dos grandes problemas de qualquer igreja, e que demonstra que avivamento não está acontecendo, é quando nós vamos nos tornando um gueto. E Deus não nos chamou para gueto, Deus nos chamou para missão. Nós precisamos compreender, às vezes as pessoas dizem assim: mas a Bíblia não fala que o mundo é ruim. A Bíblia tem 3 expressões para mundo. Deus criou o mundo, planeta, cosmos. A Bíblia também fala de mundo como um sistema pecaminoso. Fujam das coisas que há no mundo. Não está falando das pessoas, está falando desse sistema pecaminoso. Mas é a mesma Bíblia que diz para nós: fujam das coisas que há no mundo. É a Bíblia que diz, num dos versículos mais conhecidos da Bíblia, João 3,16, o quê? Porque Deus amou o mundo. Então sim, nós nos desligamos do mundo e nos conectamos ao mundo. Nos desconectamos de processos pecaminosos e demoníacos e nos conectamos com pessoas que Deus quer alcançar através da nossa vida. Quando você olha a história dos avivamentos, isso aconteceu de uma maneira plena. Pessoas lutando contra o pecado e se conectando a pessoas pecadoras. Pessoas lutando contra o pecado e enchendo o mundo da palavra do Senhor e da pregação do Evangelho. Ai, eu estou em avivamento, está pregando o Evangelho? Não, então não está. Não dá. O avivamento inclui necessariamente o envolvimento missional. Ai, mas eu não sei, eu não consigo ir para outros países. Quem disse que tem que ir para outros países? Você deve ter algum vizinho, algum parente. Grupo do WhatsApp. Poucas coisas revelam a pecaminosidade do coração humano quanto o grupo de WhatsApp. Qualquer pessoa que queira duvidar da maldade humana, vai lá nos grupos do WhatsApp para ver. E os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Esse pessoal foi para essa reunião imaginando que iam lá fazer a celebração do Pentecostes. Se você dissesse para Pedro: Pedro, hoje no final do dia, você vai poder colocar no relatório que você batizou 3.000 pessoas. Você está louco? Uma das grandes bênçãos de cantar "Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e faz de novo", um dos grandes perigos é que ele pode quebrar a vida. E uma das grandes bênçãos é que ele pode quebrar a vida. A gente fica na crise existencial resolvida por Jó. Jó, você perdeu tudo e morreu todo mundo. Quem fez? Foi Deus. Então o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo bom. E então, para terminar, vem a consequência de tudo isso que estava acontecendo. Porque o texto famoso de Atos 2, 42 a 47, que mostra a vida da igreja, é um texto que tem a ver com tudo o que está acontecendo antes.
e que talvez seja um resumo claro de como uma igreja em avivamento vive a sua vida. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. A gente conversou um pouco hoje à tarde, na mesa de debate, sobre isso. Quais são as características que demonstram que você foi de verdade empoderado? Veja como é simples a vida de um empoderado pelo Espírito. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou seja, eles estavam interessados na leitura e no esclarecimento da palavra. Comunhão. E no Brasil não precisa nem falar muito sobre isso, porque o brasileiro, você não precisa nem conhecer direito o brasileiro, ele já abraça você. A minha esposa estava falando, acho que ontem, né, que foi feita uma pesquisa que o povo que mais está sofrendo na pandemia, essa coisa de depressão, é o brasileiro. Mas lógico. Quanto demora para você ir para a casa de alguém? É que tem algumas culturas que são diferentes. Eu não sei como é aqui em Niterói, mas lá em Piracicaba, você passou na frente da casa da pessoa, ela já convida você para entrar. Entra tomar um café. Você fala, não, mas eu nem... Não, mas está aqui na calçada, entra tomar um café. É uma cultura mais caipira, rural. Às vezes você vai para uns outros países aí, a pessoa nem olha para você. A gente fica com uma saudade de comunhão. Os grupos pequenos aqui estão online? Não está presencial ainda? Ainda não? Como é chato o grupo pequeno online, não? Eu não sei se vocês estão gostando. Mas se vocês estão gostando de grupo pequeno online, vocês estão errados. Não é para gostar, não. Pode reclamar para o pessoal, para o líder aí. Os líderes de grupos pequenos aí, levanta a mão, por favor, só para... Não é chato fazer os negócios online? É chato, né? A gente gosta de abraço. A gente gosta de sentar e comer coxinha. A gente gosta de ver aquelas garrafas de Guaraná, tudo indo embora, vazia. Online. Aí eu vi uma vez alguém falando assim, não, mas vamos fazer o seguinte, a gente faz online, aí cada um pega um prato e põe na frente do computador. Eu falei, arreda. Não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. E do jeito que crente é, não ia sobrar um celular, um notebook vivo, a gente ia derrubar Coca-Cola, ia ficar uma desgraça aquilo ali. É chato aquilo. A gente gosta de comunhão. Comunhão é um dos ingredientes do avivamento. O brasileiro está pronto. Uma vez, sério, uma vez eu fui num curso, eu não vou falar onde, aqui, pelo menos não aqui, em off depois eu falo, eu conto mesmo. Fui uma vez num curso de grupos pequenos, o pessoal queria ensinar como é que faz o momento de comunhão. É claro que quem estava dando o estudo não era brasileiro. E os brasileiros tudo olhando, falando, mas o que é isso? Você vai ensinar o quê? Vai ensinar o momento de comunhão. Eu falei, mas por quê? Para nós? Nós somos pós-doc nisso, filho. Aqui, quer ver começar a comunhão? Quer ver só? Estamos sem assunto. Quer ver só? Vai, Corinthians. Já soltei aqui. Já tem algum... Quem é Flamengo aqui? Quer ver? Tá aí. Já estamos interagindo. Quer ver? Vamos pensar nos oprimidos aí. Botafogo. Quem torce para Botafogo? Pessoal aí, Botafogo. Olha aí, pessoal que torce para o time da Estrela Solitária. Perdeu mais uma hoje. Pronto, comunhão. Pronto, a gente já tem assunto para conversar a noite inteira. Aí vem uns gringos querendo ensinar nós a fazer comunhão. Quer fazer comunhão o quê com os gringos? Aqui é Brasil. Aqui todo mundo tem a carne pronta para assar. Eles tinham ensino, tinham comunhão, partir do pão, a celebração dos elementos, a Eucaristia e as orações. Se você está interessado no ensino correto das Escrituras, se você gosta da comunhão da igreja, se você sente falta de participar da comunhão de pessoas e do partir do pão e beber do cálice, e você gosta de orar, eu tenho uma boa notícia para você.
você está num processo de avivamento. E é muito triste notar como no Brasil poucas igrejas investem nisso. Vamos fazer mais comunhão? Vamos aprender mais a palavra? Vamos participar dos elementos? E vamos orar. Mas que simplicidade! Uma igreja bonita, conhecida pela simplicidade. Não tem nada pomposo nisso. Você pode fazer isso num grupo de 3, 4 pessoas, e pode fazer isso num grupo de 10.000. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Simples, eles eram simples. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias fama, sucesso e dinheiro. A gente está medindo avivamento de jeito errado. Porque como consequência de tudo que aconteceu no capítulo 2, o texto termina dizendo o quê? E o Senhor acrescentava gente, salvos. Porque no avivamento a gente fica louco por conversão e se alegra com batismo. No avivamento a gente não consegue ficar sem ver gente se convertendo, porque isso faz falta para o coração da gente. Avivamento, enfim, eu quero terminar dizendo, é uma simples volta ao básico, às origens. A gente complicou aquilo que é muito simples. Então talvez a gente tenha que cantar uma outra música para encerrar. E essa é muito fácil. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Agora chega, porque vai virar alto aqui, vai virar, vou esgoelar aqui. Acho que já deu para entender. Eu vou terminar com um testemunho. Mas o testemunho é sobre vocês. A gente chegou aqui em Niterói ontem, e a gente tem sido extremamente bem tratado desde que a gente chegou. Ontem, depois do culto, a gente ficou batendo papo. Descobri um sósia. Separados na maternidade. Eu sei, e não sei através dos pastores dessa igreja, mas de outras pessoas, que nem são daqui, que essa igreja é uma igreja que gosta de comunhão, é uma igreja que se envolve nos grupos pequenos, que gosta da palavra, que tem interesse na palavra, tem gente treinada para ensinar a palavra. Eu tenho certeza que nessa igreja tem muita gente que gasta, ou melhor, investe um bom tempo orando. Eu quero terminar dizendo, como um testemunho, que eu acho que os céus estão tocando a terra. Espero que vocês aproveitem esse tempo. Espero que vocês aproveitem muito. Porque Niterói tem muita coisa para dar para esse país. Que Deus os abençoe.